Fala Nação, na última quarta-feira o Bruno Henrique foi homenageado lá no CT do Ninho do Urubu e recebeu uma linda homenagem pelo 100º gol com a camisa do Flamengo. Cara, ele deu umas declarações muito emocionantes, não tem como dizer que ele não é ídolo do Flamengo, se liga aí. Pessoal, só pra vocês saberem, tô mandando no grupo agora um link com imagens de apoio da medalha e da placa. Mais marcante ou mais bonito e o jogo mais inesquecível e por quê? Boa tarde a todos. Muito feliz por mais uma conquista individual. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. E o jogo mais inesquecível, pode responder também, por favor? E o porquê? Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Bruno, tudo bem? Bruno Cortes da Globo. Bruno, além dos 100 gols, tem Rei dos Clássicos, 15 títulos, enfim, recordista de títulos na história do Flamengo junto com a Arrascaeta. E também tem uma frase sua, uma expressão sua que não só hoje em dia é usada do outro patamar pelos flamenguistas para provocar rival, como no dia a dia, assim, o cara usa isso. Quando você vê assim, aquela expressão de 6 anos atrás, lá de 2019, ainda atual e talvez fique por muito tempo, o que você sente assim quando vê aquilo ali? Porque provavelmente não foi uma coisa que você estava pensando, foi na hora ali, uma entrevista ao vivo, né? O que você acha do outro patamar? Olha, eu acho... Cara, nem sei o que dizer. Foi no calor do jogo ali quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Onde eu falei e hoje todo mundo fala também. Então, fico muito feliz com essa frase que eu criei aí, né, durante esse jogo que a gente fez contra o Vasco. Bruno, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. O Felipe vem fazendo história, sendo treinador do Flamengo, tem mais títulos do que derrotas, apenas uma derrota contra o Fluminense no ano passado. Você já atuou ao lado dele como jogador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é ter o Felipe Luiz como técnico. Obrigada. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Tudo bem, Bruno? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Os números chamam muita atenção, mas se a gente pegar o recorte e ver a quantidade de gols em clássicos, de gols decisivos, acho que isso se destaca ainda mais e chama mais atenção. E aí vendo, por exemplo, das suas maiores vítimas, 11 gols contra o Vasco, é mais de 10% dos gols que você fez. É realmente, quando a gente coloca em porcentagem, um número muito grande. Queria que você falasse, até ontem o Verratti falou do seu gol na coletiva dele, que ele disse que não era inválido, não era para ter, né? Era para ser anulado, estava impedido, enfim. Eu queria que você dissesse se você sente um algo a mais contra esses adversários. Se você acha que é por simplesmente sorte, ou tem uma coisa sua, assim, que faz esse número de clássicos, de tantos gols em clássicos, mas principalmente contra o Vasco ter tantos gols?
Olha, clássico a gente sabe como é e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva em todos os clássicos que eu venho disputando, venho jogando. É claro que eu venho jogando. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico e acaba sendo mais contra eles. Opa, bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo Parabéns pela marca, que é o Davi Ferreira do Jornal Globo. Quero te perguntar em relação a como é que era o Bruno Henrique, que chegou aqui no Flamengo há 6 anos, né, em 2019. Você se tornou um jogador, como o Boto falou, que tem essa fome de vencer sempre, né, já venceu muito e vai continuar buscando isso. Eu quero te perguntar o que mais mudou no Bruno Henrique como pessoa e como atleta nesses 6 anos, né? Como é que você faz essa avaliação desse tempo todo jogando aqui no quem você é hoje e quem você vai ser também amanhã? Boa pergunta. Olha, quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante, dedicado, focado em dar o meu melhor, em ajudar o Flamengo sempre, e esse é o meu objetivo desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vai ser até quando eu estiver aqui no clube. E a avaliação que eu posso fazer é essa, sempre que eu entro dentro de campo é poder dar o meu melhor pelo Flamengo, pela minha família, meus amigos e por todas as pessoas que torcem para mim. Então é essa a minha avaliação que eu posso deixar. Eu não sei se vocês lembram, galera, mas quando o Flamengo chegou, teve muita postagem de santista na internet agradecendo ao Flamengo por ter levado o Bruno Henrique. Eu lembro de ter visto uma que o cara falou assim: obrigado, Flamengo, por ter levado um caolho, cego de um olho e nos ter dado dinheiro e mais alguns jogadores que acabaram indo pra lá depois. Não sei, eu não lembro se foi o Ronaldo, aquele volante, o Uribe, o atacante, mas o pessoal criticou. Algumas pessoas criticavam o Flamengo por isso, por ter contratado o Bruno Henrique, que em 2018 teve aquela questão do olho, né, da lesão, a cirurgia no olho, não teve números muito bons. E realmente, como ele falou, ele chegou no Flamengo desacreditado. Bruno Henrique, eu falo é Bruno Braz, do UOL. Bruno, algumas pessoas até esqueceram, mas você viveu aquele período difícil da lesão, né? E como é que é agora recebendo essas homenagens pelo 100º gol? Eu acho que fazer o 100º gol num clássico ainda se torna ainda mais especial, né? E aí agora você, nesse momento histórico para você, né? Que você provavelmente vai lembrar pro resto da vida, essa marca. Lembrar desse momento difícil que você viveu recentemente, né? Você já falou algumas vezes sobre o sofrimento que foi aquele período de lesão e agora podendo ser recompensado aí com essa homenagem. Olha, foram 2 momentos, né, difíceis na minha carreira. No Santos, quando eu machuquei o olho, e agora em 2022, quando eu tive a lesão no joelho. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez
eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Pode. Bruno, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Enfim, nessa sua emoção aí, que eu queria que você falasse mais do campo, assim, que puxasse um pouco essa sua trajetória, mas talvez taticamente, assim, o Bruno Henrique já foi ponta, já foi centroavante, já fez dupla ali com o Gabigol. Como é que você imagina daqui pra frente, não só que os companheiros aqui perguntaram sobre a pessoa, sobre enfim, mas taticamente, como é que você se imagina, como é que você conversa com o Felipe Luiz, você tem 34 anos, para ir prolongando, sendo cada vez mais decisivo como você tem sido? Imagino que o Felipe Luiz, que já passou até por um processo na reta final de carreira e tudo mais, você tem 34, atacante às vezes prolonga até mais, mas como tem conversado com ele para se aproveitar mais em campo? Olha, o Felipe, quando ele assumiu a equipe profissional, ele veio conversar comigo, né? E vinha cada vez mais colocando ali na minha cabeça que eu poderia ser um jogador mais à frente do que na beirada. E ele me explicou o porquê disso. No meu melhor ano, foi em 2019, foi jogando ali de atacante como 9. E ele vê isso em mim ainda. Ele vê que eu posso ser aquele Bruno Henrique ainda, mais perto do gol, com finalizações, cabeceio, ataque à profundidade, velocidade. E eu estando mais perto do gol, eu tenho toda essa estrutura para poder ajudar a equipe, a forma que ele quer que a nossa equipe jogue. Então é isso que ele vem conversando comigo, e é isso que ele coloca cada vez mais, que eu possa ser decisivo aqui no Flamengo. Bruno Henrique, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Você ganhou muitos títulos aqui, né? A gente olhar o currículo, praticamente quase todas as possibilidades, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, enfim, falta o Mundial. Tem um Mundial no meio do ano. É a sua grande meta para fechar aí o pacote completo, um título mundial? E outra, quem foi seu principal parceiro nesse tempo aqui do Flamengo? Colocaria o Gabigol como seu grande parceiro nesse período? Então, o objetivo maior do clube, né? Um deles, né? É o Mundial. A gente sabe que é uma competição difícil, né? Que vai ter grandes clubes europeus. Mas a gente chega forte, né? Pela equipe que nós tem, pelo começo de ano que a gente vem fazendo. É claro, com os pés no chão, não deixar o oba-oba de fora para dentro contaminar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? Porque muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que tá no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário próximo jogo, a equipe que não perdeu ainda, né?
venceu e empatou. É uma equipe muito qualificada, difícil de se jogar, né? E tem outras equipes também muito qualificada que pode também trazer dificuldade pra gente no campeonato. Eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando, né, do Flamengo. É claro que, como vocês sabem, todo mundo fala que o Flamengo é grande, né? Mas isso é para fora, aqui dentro, todo mundo trabalhando junto, focado para poder conquistar os objetivos. E, cara, acho que vai ser surpresa aqui para todo mundo, né? Um cara que me ajudou bastante desde a minha chegada no Flamengo é o Rodinei. Eu conheço o Rodinei desde quando eu comecei a jogar futebol profissional. Joguei contra ele no Crack, quando ele estava no Crack de Catalão, em 2012. E de lá pra cá, foi um cara que eu sempre tive contato. A gente virou amigo. Hoje a gente somos irmãos, né? Posso dizer assim. Sou padrinho de uma das filhas dele. E então, amo a família dele. A gente sempre se comunica, sempre fala de tudo. Ele fala super bem do Flamengo. É um cara que tá jogando muita bola lá na Europa, né? Então, ele é o meu melhor amigo aqui. Quem dera, né? Ele foi o cara que me ajudou bastante aí nesse tempo. Bruno, aqui no meio, Thiago Lima do GE, parabéns pela sua marca. A gente já lembrou aqui nessa coletiva da frase sua em 2019 de outro patamar, e dá pra gente dizer que você foi um visionário, porque aquela frase foi antes das conquistas, né? Antes das conquistas da Libertadores, do Brasileiro, você falou essa frase. Você acha que esse time atual, que vem encantando pela forma de jogar, lembra um pouco aquele time de 19? E se esse time atual também pode estar em outro patamar? Obrigado. Olha, eu acho que não. O time 19 características diferentes, cada jogador daquele elenco. E hoje a gente tem um elenco mais qualificado, com jogadores melhores do que aquele de 2019. Hoje a gente tem banco, aquela época não falando mal de nenhum jogador daquela época, os jogadores do banco, mas os jogadores que a gente tem hoje eram mais qualificados que aqueles, então totalmente diferente daquele time que a gente tinha. Bruno, tudo bem? Parabéns aí pela marca, Diogo Dantas. Cara, que entrevista boa, né, cara? Interessante. O Bruno Henrique se emocionou e deu algumas declarações bem interessantes mesmo, que pega a gente de surpresa, né, cara? A questão do melhor amigo dele, o parceiro dele no Flamengo, ser o Rodinei. Eu não imaginaria que ele ia falar o Gabigol, embora fizeram muitos gols juntos, um com assistência do outro, mas ele já falou, né, numa entrevista recente aí, que ele e Gabigol não são muito próximos fora de campo, não se falam muito, porque cada um tem um estilo de vida. Bruno Henrique é casado, tem filho e tal, o Gabigol tá em outra vibe. Então eu imaginei que ele ia falar outra pessoa e não Rodinei, cara. Aí ele contou os bastidores, né, que eles se conhecem desde o início da carreira dos dois, quando eles começaram no profissional e tal, enfim, jogavam um contra o outro, né. Achei legal, cara, e achei legal ele se emocionar, poxa. É legal ele chegar à conclusão de que venceu na vida por jogar no Flamengo e alcançar 100 gols, apesar de tudo que ele passou. Pô, virou profissional com mais de 20 anos de idade, teve a lesão no olho, que muita gente na época falou que não ia conseguir jogar mais, que ia ficar caolho, que não ia render, e veio pro Flamengo e rendeu. Aí lesão, né? Eu lembro que a lesão que ele teve em 22, poxa, muita gente falou, olha, com a idade que ele tem, 31 para 32, né? Não vai jogar mais em alto nível. Muita gente falava isso. E não foi isso, né, cara, que aconteceu. Foi importante pra gente na conquista da Copa do Brasil no ano passado. Tem se mostrado importante pra gente até o momento. E o Bruno Henrique é um grande ídolo pro flamenguista. Não querendo comparar com o Gabigol só porque ele saiu, mas você vê uma diferença muito grande, cara. Humildade nas palavras, se emociona.
Você nunca viu uma polêmica do Bruno Henrique fora de campo, polêmica com a torcida, com outros jogadores do elenco. Não, sempre treina direitinho, sempre se cuida. Quando se lesiona, mesmo tendo lesões graves, ele volta e continua rendendo. É diferente, né, cara? É diferente do Gabigol, que sempre envolvido em problema, mandando recado pra torcida, mostrando um sinalzinho do pet na camisa. Os últimos 2 anos se arrastando porque não consegue ficar em forma, sempre em festa. É diferente, cara. Então o Bruno Henrique, ele é totalmente merecedor do que ele alcança, do que ele alcançou, e que ele possa conquistar mais coisas ainda no restante de contrato que ele tem com o Flamengo. Eu achei muito interessante e bonita essa entrevista do Bruno Henrique. O link da entrevista completa vai estar aqui na descrição do canal da Flamengo TV. Eu sou o Einstein Rubro Negro, tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!